você provavelmente conhece alguém que sofre com os distúrbios de movimento, como tremor essencial, Parkinson ou distonia. E, de acordo com a OMS, esses são os distúrbios de movimento mais comuns. E o tremor essencial, por exemplo, acomete aproximadamente 5% da população mundial, ou seja, 400 milhões de pessoas aí ao redor do mundo. E pode ocorrer em qualquer idade, mas na maior parte das vezes se apresenta na adolescência ou na meia-idade, entre 40 e 50 anos, e tende a se agravar lentamente ao longo da vida. E é sobre isso que vamos conversar hoje com o Dr. Marcelo Valadares, neurocirurgião, e a engenheira biomédica que atua como especialista de produtos, Ana Gabriela. Obrigada pela presença. Obrigada, Elisa. Olá, obrigado, Elisa. Oi, Ana. Oi, doutor Valadares, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Igualmente. Doutor, obrigada. Já para iniciar, a gente tem uma pergunta aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência na neurocirurgia funcional. A neurocirurgia funcional sempre foi uma grande paixão minha, e desde o início da faculdade, porque a gente sempre enxerga o cérebro, o sistema nervoso como um todo, como algo fantástico e misterioso, extremamente poderoso, né? E através na neurocirurgia funcional, através do uso de recursos, muitas vezes tecnológicos mesmo, nós conseguimos influenciar isso de uma maneira que pode ser até surpreendente, melhorar doenças, melhorar a capacidade de alguns pacientes, aliviar a dor dos pacientes, tratar, principalmente no caso que nós estamos discutindo aqui, os transtornos do movimento, né? Então, a gente consegue agir no cérebro, na medula, nos nervos, não somente removendo tumores, que obviamente é extremamente importante, mas também modificando o funcionamento. E modificando o funcionamento de uma máquina fantástica, que é o cérebro do ser humano. E eu estou na neurocirurgia funcional já há bastante tempo. É sempre um aprendizado contínuo, é uma área incrível, porque a cada ano o conhecimento é multiplicado, surgem novas formas terapêuticas, novos recursos que permitem cada vez mais melhorar a qualidade de vida das pessoas. Excelente. Ana, você tem alguma contribuição a fazer? Eu, assim, desde que eu saí da faculdade, na verdade, antes de entrar na faculdade, já era apaixonado pela parte de neurologia e neurocirurgia. Acabei fazendo engenharia biomédica, mas sempre entendi o cérebro como um circuito, né, elétrico. Então, foi uma oportunidade é uma oportunidade, né, de diariamente aprender e tentar contribuir para a medicina a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, claro, a minha experiência mais na área técnica, né, das tecnologias que estão disponíveis aí no mercado, para agregar a medicina, agregar o conhecimento dos médicos, do Dr. Valadares, e melhorar a vida das pessoas da melhor forma possível. Perfeito. E falando disso, acho que a gente pode começar a falar sobre esses distúrbios de movimento. Doutor, o senhor quer falar um pouquinho para os nossos ouvintes de como essas comorbidades atingem o cérebro, como é que a gente consegue detectar um interessante, porque nós temos dois problemas de saúde, que são a doença de Parkinson e o tremor, e que são muito comuns, né? Se você ver, você já falou estatística de tremor, a gente tem o Parkinson que atinge até 1 em cada 100 pessoas depois de 60 anos de idade, ou seja, é comum, não é uma doença rara de forma alguma, mas as pessoas têm muito desconhecimento, né, a respeito do que são e do qual realmente é o prognóstico, do que pode ser feito. E eu acredito que ambas doenças têm sido objeto de estudos e cada vez, ano após ano, a gente tem visto novos tratamentos disponíveis, certo? O Parkinson, ele costuma afetar pessoas de maior idade. O Parkinson é visto por muitas pessoas como apenas tremor, mas não é. A maior parte dos pacientes que têm Parkinson, na realidade, eles têm uma redução global da sua capacidade de se mover, né? E isso é visto de duas formas. Medicamente, a gente chama da rigidez, ou seja, o endurecimento, a dificuldade de realizar o movimento,
e da lentificação, ou da bradicinesia, que é o termo médico disso, que é a redução da velocidade que os movimentos são feitos. Então, a maior parte dos pacientes são pacientes que têm dificuldade para se mover, seja para andar, seja para movimentar os braços, tem uma diminuição da expressão, né, uma diminuição dos movimentos da musculatura do rosto. E alguns pacientes têm tremor, né? Poucos são aqueles pacientes que praticamente não têm rigidez e só têm tremor. E esse tremor, muitas vezes, é confundido também nos casos do tremor essencial, né? O tremor essencial que afeta pessoas mais jovens, pode surgir até em pessoas bem jovens, né? Ele praticamente é só tremor. E esse tremor, muitas vezes, ele pode ser apenas um incômodo, né? Incômodo porque a pessoa queixa que comenta o tempo todo, né? Fala onde ela vai, você está nervosa, né? Você está nervoso, está ansioso, por quê? Porque você está tremendo. E a pessoa, não, mas isso é assim. Alguns nem notam isso, né? Eles nem notam que tremem, só passam a se incomodar quando outras pessoas questionam aquilo. E esse tremor essencial, que muitas vezes é benigno, né? Às vezes a família tem outros casos, isso não causa qualquer dificuldade na vida, ele às vezes pode aumentar, até que seja tão desconfortável, né, a questão social, de que isso é um problema onde quer que a pessoa vá, ou mesmo que o tremor possa afetar a qualidade de vida da pessoa, né, dificultando que ela escreva, dificultando que ela use o computador, dificultando até que ela se alimente, por exemplo, ou beba alguma bebida. Esses casos são casos graves, né? E o tratamento, ele sempre é iniciado quando a pessoa está incomodada com o seu tremor ou quando esse tremor está afetando a sua qualidade de vida. Infelizmente, o tremor essencial pode ser tratado com remédio em uma grande maioria dos pacientes, né? E são remédios simples de usar e são remédios que não causam tantos efeitos colaterais. E aqueles pacientes que ou se adaptavam bem ao remédio e não se adaptam mais, ou cujo tratamento com medicação ele não foi suficiente para deixar o controle da doença no ponto adequado, esses vezes são pacientes que passam para a realização de procedimentos, né? Então, nós temos, no caso do tremor e também no caso da doença de Parkinson, seja a doença de Parkinson por tremor, seja a doença de Parkinson por rigidez, identificação do movimento, uma série de procedimentos. E olha, esse é interessante porque não são, a maior parte deles não são procedimentos novos, né? A neurocirurgia funcional, embora ela lide muito com tecnologia, ela surgiu antes dos anos 60 até, né? Por volta dos anos 50, 60, e começou a se desenvolver mais nos anos 70, onde nós buscamos, eu não era vivo nos anos 50, mas nós buscamos, a medicina buscou conhecer quais centros no cérebro que estavam relacionados ao controle fino dos movimentos, certo? Então, e a boa parte das descobertas que acontecem nas medicinas, elas acontecem por acaso. Então, pacientes que tinham, por exemplo, lesões, acidente vascular cerebral, traumatismo craniano, que machucavam determinadas áreas do cérebro, os cientistas e os médicos observavam o que aconteceu com esse paciente quando determinada área do cérebro dele foi machucada, né? E algumas vezes observaram que pacientes que tinham tremor e sofriam lesões cerebrais em determinada região, o tremor melhorava, né? Então, a partir daí começou-se a fazer um mapa, realmente um mapa, de onde uma estrutura poderia estar vinculada a determinado tipo de problema, né? Os primeiros procedimentos para alívio de tremores, eles foram procedimentos ablativos, né? Onde a gente fazia um pequeno orifício no crânio e através desse orifício era introduzido uma agulha, um eletrodo, né, capaz de gerar ou calor ou transmitir, passar por ele como uma agulha mesmo, uma substância, né? O calor, ele ia produzir uma lesão, isso seria uma lesão térmica, né? Ele ia esquentar uma área na ponta dessa agulha a ponto de destruir ali em volta uma pequena quantidade de células, de neurônios. Quando você introduzia uma agulha
que por essa agulha passava uma substância, por exemplo, um álcool, um fenol, a ideia era que essa substância também causasse ali uma destruição, uma morte de neurônios em regiões que se acreditava que haveria ligação com sintomas de movimentos, né, o controle fino dos movimentos. E esses procedimentos se mostraram muito interessantes e com resultados muito bons. Obviamente, colocar uma substância, às vezes, causava lesões maiores do que se desejava. Isso muitas vezes era um problema. O uso do calor ou o uso da radiofrequência depois, né, que era uma forma de causar um aquecimento muito delimitado, muito preciso, foi mais interessante de forma a produzir lesões mais restritas dentro daquilo que se queria. E os resultados foram, por muito tempo, muito interessantes e muito importantes, porque houve bom controle, obviamente nada é perfeito, mas houve melhor alívio dos sintomas, seja na doença de Parkinson, ou seja no tremor essencial, por muitos anos. O próximo passo foi o surgimento das tecnologias e dos procedimentos de modulação, né? Os procedimentos de modulação já são um grande avanço, porque eles envolviam a criação de pequenos computadores, não, os estimuladores cerebrais. Hoje nós temos estimuladores cerebrais, estimuladores medulares, estimuladores de nervos periféricos. E os estimuladores, eles não causariam lesão, mas através de eletrodos e não agulhas, nós conseguiríamos passar eletricidade para o tecido cerebral. Então, esses sistemas, a gente chama de sistema, o conjunto de eletrodos mais o computador, que é o gerador, são totalmente implantáveis. E até hoje a gente usa muito isso, é uma tecnologia que está se desenvolvendo. Então, mais uma vez, faz-se pequenos orifícios, são feitos pequenos orifícios no crânio. Esses orifícios, através deles, são introduzidos eletrodos, 1 ou 2 eletrodos, depende da doença. De cada lado do cérebro pode ir um. E esses eletrodos são posicionados naqueles mesmos núcleos que nós lesávamos. Mas ao invés de destruir neurônios, nós usamos a eletricidade para ajustar o funcionamento desses neurônios. E essa tecnologia é muito interessante porque os resultados são tão bons quanto os resultados das lesões e nós podemos regular isso, ou seja, é possível que nós aumentemos ou diminuímos a estimulação buscando refinar o resultado. Quando nós fazemos lesão, às vezes isso é um efeito único, né? A lesão ela permanece daquela forma. E mais recentemente, nós estamos agora, principalmente para os casos de tremor, seja do Parkinson, seja o tremor relacionado ao tremor essencial, com uma tecnologia que é menos invasiva, que seria a lesão por ultrassom e guiado por ressonância magnética. O grande diferencial disso é o fato de que não é necessário fazer uma cirurgia por si, né? A gente consegue, através de computadores e equipamentos de ressonância magnética, programar com uma precisão milimétrica onde nós vamos direcionar energia, né? Mais uma vez, isso é energia. Só que a energia ela vem das ondas de ultrassom, que se concentram em um determinado ponto do cérebro, ou seja, não há lesão em outras regiões, apenas nas áreas de interesse. E essa energia vai produzir modificações, pequenas lesões também, em centros responsáveis pelo controle dos movimentos, de forma a haver melhora no tremor desses pacientes. Então, a tecnologia tem avançado ao longo dos últimos 50 anos, mas de uma forma surpreendente, sempre permitindo que haja um aumento da precisão com o melhor controle dos sintomas e cada vez de forma menos invasiva, né? Então, é a forma que nós temos para ajudar com a neurocirurgia funcional pacientes com transtornos, distúrbios do movimento, seja o Parkinson, seja o tremor, ou seja a distonia. Doutor, e com esse tipo de tratamento, o paciente consegue ver o resultado, a melhora dos sintomas em quanto tempo? Doutor, Ana, se vocês puderem me explicar melhor, assim, porque a gente está falando sobre tecnologia e gera uma esperança aí para os pacientes, né? Olha, Ana, pode falar. Pode ficar à vontade também, doutor. Assim, a gente vê casos de DBS, tive a oportunidade de acompanhar junto com o doutor. O paciente faz o implante do eletrodo e depois ele precisa de algumas programações. Então, junto com o doutor, um representante da empresa que forneceu esse sistema,
são feitas programações, então aos poucos o paciente vai apresentando as melhorias, de acordo com essas programações. No caso do sistema de ultrassom focalizado, no meio do procedimento já é feito um teste, é uma lesão transitória, que a gente chama, que ela é feita com uma energia mais baixa. Nesse momento, o médico já consegue acompanhar a melhora do tremor, e aí a gente tem a segurança para progredir com uma lesão permanente. Então, a gente emite ultrassons com uma energia maior, eles chegam na região do cérebro de interesse com uma temperatura mais alta, depois dessa lesão transitória de segurança, e essa lesão permanente, ela causa o efeito ablativo permanente, o paciente já sai, depois o procedimento dura em torno de 3 horas, o paciente já sai do hospital se beneficiando aí do efeito, já sai do hospital sem os tremores. A maior parte dos procedimentos, eles vão causar algum resultado imediato. Por exemplo, a gente tem nas lesões, são feitas sempre lesões menores e maiores, né? Buscando um cuidado para que a gente não tenha efeitos indesejados. Toda a neurocirurgia funcional, ela sempre tem como princípios etapas de segurança, certo? Então, nós não queremos nenhum resultado e normalmente nós não temos nenhum resultado indesejado. A própria estimulação cerebral, quando nós implantamos um estimulador, embora a gente normalmente não ligue esse estimulador no começo, né, espere-se algumas semanas para isso, o próprio fato de você introduzir um eletrodo no cérebro, esse eletrodo vai modificar, só pela presença dele, o funcionamento de neurônios e o paciente costuma melhorar. Certo? Então, a gente vê no cérebro melhoras muito rápidas. Os efeitos são quase instantâneos. Às vezes não são aqueles efeitos que nós queremos lá na frente, mas já se observa o resultado, na maior parte das vezes, questão de horas após uma cirurgia. E quem tem esse eletrodo, já fez esse tipo de tratamento e deseja fazer um futuro com o ultrassom, ele pode fazer em paralelo ou como funcionaria isso? Vocês sabem me responder? Acho que o DBS, perdão, doutor, ele tem algumas restrições para ressonância magnética, né? E como os alvos são semelhantes, acho que a possibilidade que existe seria, doutor, o senhor me corrija se eu estiver me passando, mas eu acho que a alternativa seria, para alguns casos, a retirada do DBS, que de vez em quando é raro, muito raro, mas acontece, e aí ele poderia fazer alguma lesão. Elisa, depende de onde nós queremos fazer o tratamento, tá? Essencialmente isso. Não existe praticamente um lugar só onde nós possamos tratar transtornos de movimento no cérebro. Se for o mesmo local, talvez tenha que ser feito algum ajuste, né? O paciente tem um DBS, quer fazer uma lesão guiada por ressonância, por exemplo. Mas se forem locais diferentes, eu acredito que isso não é impeditivo, tá? Mas aí só o médico responsável pelo paciente vai ser capaz de avaliar isso. Perfeito. Ana, para o médico que está ouvindo a gente, eu queria entender melhor, assim, se ele tiver alguma dúvida em relação a esse ultrassom, se ele quiser conhecer melhor esse equipamento, a quem ele deve se reportar, a quem ele pode procurar. Ele pode procurar nós, da Stratner, né? Eu sou especialista de produto responsável, então a apresentação do produto em si é um equipamento magnetodependente, então a gente tem a questão da compatibilidade com equipamento de ressonância magnética, a questão de estrutura da sala, mas ele querendo saber mais sobre a tecnologia, mais sobre alguns artigos acadêmicos que a gente tem, que foram publicados a respeito, eles podem ficar à vontade. A gente tem um canal de comunicação aberto para agendar uma apresentação do produto, posso apresentar o portfólio sem problema nenhum. Perfeito, obrigada. Doutor, eu tenho mais uma pergunta em relação ao Parkinson, a diferença entre Parkinson e tremor essencial. Em qual momento que o paciente percebe que ele precisa de ajuda e como que ele pode identificar que ele tem Parkinson ou sofre de tremor? Todo mundo já tem esse tipo de dúvida, né? Porque os sintomas são um pouco parecidos, correto? Elisa, isso às vezes não é fácil nem para o próprio médico, tá? Principalmente quando o quadro ele é inicial. Como eu disse mais cedo,
O Parkinson, ele não é só tremor na imensa maioria dos casos. Então, é possível um médico especialista examinando o paciente identificar outras características que sugiram que aquilo seja talvez uma doença de Parkinson. Qualquer transtorno do movimento no início dos sintomas, é difícil que seja feito um diagnóstico. Uma das coisas que nós precisamos no primeiro ano de doença ou no segundo ano de doença é acompanhar, para observar se não vão surgir sintomas diferentes que possam auxiliar em realmente bater o martelo para um diagnóstico específico. Tá? Às vezes o diagnóstico vai ser sugerido também pela resposta a um determinado tipo de medicamento. Houve resposta, não houve resposta, sugere que seja alguma doença, e raramente por algum exame complementar. Por incrível que pareça, são poucos exames que fazem diferença no caso dessas doenças. A maior parte deles são para excluir outros problemas de saúde. Mas, via de regra, nós temos na doença de Parkinson uma tendência a que, ela surja de forma assimétrica, ou seja, o tremor, quando ele aparece, costuma aparecer primeiro de um lado e depois do outro lado. Já no tremor essencial, boa parte dos pacientes tem um tremor simétrico, certo? Ou seja, um tremor que ele é muito parecido dos dois lados do corpo. A doença de Parkinson tem um tremor um pouco mais grosseiro, e esse tremor tem uma tendência a ser um tremor de repouso. O tremor essencial, ele tem um tremor às vezes mais fino, mais rápido, ele é um tremor que pode aparecer na ação do movimento. Tá? A doença de Parkinson, como eu disse, ela costuma ter rigidez e lentificação, e o tremor essencial, na maior parte das vezes, ele tem os demais movimentos que fluem normalmente, é apenas o tremor. Então, não é fácil o paciente, quando ele tem tremor, busque auxílio de um especialista, para que, normalmente, isso é algo muito tranquilo, não é uma doença grave, mas que você seja diagnosticado e acompanhado e orientado corretamente. Perfeito, obrigada, doutor. Ana, eu tenho mais uma pergunta sobre esse equipamento, porque vai gerar muitas dúvidas aqui para a gente. Se ele já tem um nome, quais são as perspectivas em relação ao Brasil, se já existe, se você pode apresentar, falar um pouquinho melhor para a gente dele. Como o Dr. Marcelo muito bem colocou, esse equipamento, na verdade, é um sistema de várias ondas de ultrassom. Então, é como se o nome dele é Exablate Neuro, a gente recentemente conseguiu a aprovação da Anvisa para instalação, para utilização em tremor essencial, doença de Parkinson. Então, ele é composto por um capacete. Esse capacete tem 1024 transdutores, 1024 cristais que são focos de ultrassom. Esse é a parte principal do equipamento, tá? Ele é acoplado com um sistema de água. O paciente, então, fica dentro do equipamento de ressonância magnética com esse capacete imobilizado na cabeça. Entre esse capacete e uma membrana, fica a circulação constante de água. Essa água é refrigerada e desgaseificada, também por uma outra parte do equipamento. Então, o equipamento tem esse sistema de cuidado, de resfriamento com a água. Tem também um sistema de criação de energia, criação das ondas de ultrassom, uma unidade de computador e uma estação de trabalho. Essa estação de trabalho tem alguns botões de segurança para parada de emissão dos ultrassons, para garantir que a água esteja circulando de forma adequada e para desligamento do sistema aí como padrão. Mas a principal parte do sistema acaba sendo os recursos de software, que permitem que a gente acompanhe não só a lesão pela imagem da ressonância magnética, então a gente vê a lesão se formando em tempo real na área de interesse, mas a gente também consegue acompanhar a temperatura na área da lesão, no ponto que a gente escolheu como alvo, e a gente consegue acompanhar um outro ponto adjacente para garantir que sejam reduzidos os riscos de efeitos adversos. Então, a gente quer manter a lesão ali dentro de uma escala submilimétrica. Então, a gente tem um ajuste físico, milimétrico, do capacete, da região alvo, e o software permite que a gente faça um ajuste até submilimétrico desse alvo, para que essa lesão esteja muito bem localizada e minimizar qualquer risco que esse paciente possa ter. E aí a gente consegue acompanhar os mapas térmicos e consegue acompanhar um gráfico de temperatura, assim, bem localizado. E, é claro, o acompanhamento por ressonância magnética, e aí acaba
sendo o diferencial do procedimento justamente não envolver radiação ionizante, não precisar de nenhum tipo de incisão e nem um implante de um hardware que cause uma dependência aí de troca, enfim, de algo fixo no corpo do paciente. Nossa, excelente. E aí, o paciente sai sem tremor, como funciona? Em quanto tempo ele consegue ver o resultado? No meio do procedimento mesmo, né? A gente faz a onda de segurança, a emissão de ultrassom em baixa intensidade, já consegue, a gente confere essa segurança para o paciente, porque justamente a gente emite, como o doutor falou, a neurocirurgia funcional ela é baseada em etapas que garantem a segurança para o paciente, né? É muito delicado, é muito preciso. Então, essa lesão transitória, ela garante que a gente esteja acertando o alvo e aí a gente dá seguimento para a lesão permanente, que aí é uma lesão duradoura. A gente tem estudos saem a cada 2 anos comprovando a eficácia do procedimento, garantindo a durabilidade dessa lesão, da melhora de quase 80% do tremor dos pacientes que se submeteram à lesão por ultrassom. Não sei. Doutor, gostaria de fazer alguma contribuição? Não, eu acho que nós temos aí uma tecnologia muito promissora, né, muito interessante, e que muitas pessoas vão se beneficiar bastante desse tipo de tratamento, que mostrou-se já seguro e eficaz, né? E o tratamento é milagroso, mas eu acho que é uma ferramenta indispensável no arsenal terapêutico de opções para o neurocirurgião funcional, para os pacientes com distúrbios de movimento. Perfeito. Para finalizar, eu queria perguntar se vocês gostariam de deixar algum recado, alguma mensagem. Eu acho que todo mundo que se interessa por neurologia, essa é uma época maravilhosa para a gente estar nessa área, né? Eu acredito muito em toda a ciência que tem surgido nos últimos anos, tecnologia, e não só tecnologia, conhecimento também, né? E todos nós estamos juntos aqui para oferecer para os pacientes soluções que melhorem a qualidade de vida e aliviem a dor e aliviem o sofrimento, né? Obrigada, doutor. Ana? É exatamente o que o doutor falou. Acho que o propósito da Stratner e da neurocirurgia funcional, assim como a gente tem um representante aqui, mas da neurologia e da medicina em si, é promover qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. Isso é um propósito apaixonante pelo qual a gente vive, né? E é muito bacana, assim, ser uma formiguinha aí nessa linha de trabalho, de tratamento. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Esse foi o Stratner On. E conta pra gente o que vocês acharam, que vocês gostariam de ouvir nos próximos episódios. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o tema, envia pra gente no nosso e-mail de contato talks@stratner.com.br. Obrigada!